Bom, gente, estamos aqui no Filé do Zezé, um ambiente bem propício para essa entrevista. Estamos aqui, ó, você pode olhar que é bem assim, desprovido de muita parafernália, mas um ambiente humano, né? Transformado por esse cidadão, jornalista, apresentador, escritor, diretor de comunicação lá do Tribunal de Contas, Geraldo Câmara, que estará lançando o seu 10º livro, muito importante, 10 é um número importantíssimo para um escritor, né? Na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, aqui no Filé do Zezé, a partir das 18 horas. Geraldo, falar de você é bastante difícil, até porque automaticamente difícil e fácil ao mesmo tempo, né? Pela sua trajetória profissional, pela sua trajetória como ser humano. Mas assim, todo mundo lhe conhece como jornalista, como apresentador de importantes programas na televisão alagoana. Mas essa sua veia de escritor, 10 livros, antes de falar do seu lançamento, conte pra gente um pouco dessa sua trajetória, dos últimos 9 livros. O último que você lançou foi em 2019, no meio da pandemia, né? No meio o Pare para Pensar, lá no meio da pandemia. Era uma época boa de parar para pensar, né? Era uma época boa para parar de pensar. Não é isso, Bugarelli? Eu acho que era uma época boa para você parar para pensar numa série de coisas. E aquele livro realmente ele foi um livro interativo, onde as pessoas escreviam o que pensavam embaixo também. Um livro rápido, de interesse rápido, mas que a gente procurou buscar um pouquinho da nossa vivência com ele. E antes dele, você me pediu para falar dos anteriores, eu quero falar do primeiro. O primeiro, como todo mundo sabe, os jovens gostam muito de poesia, né? Então eu devia ter meus 16, 17 anos, quando lancei o primeiro livro chamado Folhas ao Vento. Era um livro só de poesias. E só existe um exemplar dele hoje nas mãos de minha filha, de uma das minhas filhas. É uma relíquia? É uma relíquia porque não tem mais, realmente não tem mais. Depois disso eu escrevi 2 livros técnicos, um sobre economia e organização da pequena indústria, o outro sobre a questão de cooperativismo, de um modo geral, que é uma das minhas paixões, que eu gosto muito. E depois disso eu cheguei aqui em Maceió, fiquei um tempo enorme fazendo televisão e 1000 outras coisas sem escrever livros. Mas quando eu cheguei em Maceió, eu botei logo o bate-papo. Já aproveitando a coisa do bate-papo, eu fiz logo um livro que era Bate-Papo em Alagoas. Depois veio uma sequência, teve o Por Causos da Vida, que foi um livro de causos, o nome está dizendo, com personagens reais e com nomes reais. Tudo acontecendo de uma maneira completamente diferenciada, né? Tive um livro de humor, exclusivamente de humor, que foi o Satira e Crônica, que também foi um nome inventado aqui por mim. Que era do filme Satiricon, né? Pois baseado naquilo, mas foi interessantíssimo porque foi um livro também todo versejado, mas não versejado literalmente como se faz uma poesia, não. Fazendo a rima, mas fazendo a rima que desse comicidade à coisa. E foi bastante interessante. Depois veio o Ouvidor Geral e outros mais, até que nós chegamos aqui. Agora eu vou te interromper. Claro. Bom, gente. Primeiro eu quero dizer a você que é uma honra estar sendo entrevistado por você, viu? É uma honra te entrevistar. Bom, gente, então, ó, a 10ª edição é o Tribunando com Independência, que faz uma referência à Tribuna Independente, que é o principal veículo de comunicação do Sistema Tribuna de Comunicação. Geraldo, esse livro também foi escrito, você pegou ali um pouco da pandemia, e veio até 2022, onde... o que são, Geraldo? São crônicas? São crônicas... O que é o Tribunando com a Independência? Você sabe que eu tenho a honra de ter uma coluna na Tribuna, não é? Todas as sextas-feiras. E ela me permitiu, bem à vontade, independente do resto da coluna, fazer sempre o artigo principal em cima de temas que eu acho que precisavam ser discutidos em sociedade, de pandemia, de tudo que se possa imaginar, né? Então, eu peguei e fiz uma compilação
desses artigos que eu considerava os melhores em relação a isso. Tenho uma honra muito grande de poder ter feito isso, inclusive com todo um apoio da tribuna sobre todos os aspectos e da CEPAL. Agradeço muito ao José Paulo Gabriel por ter entendido qual era a filosofia da coisa. Então, na hora em que ele apoiou e ele gostou de cara do assunto, eu disse, mas aí agora eu faço a minha homenagem. Se foi na nossa tribuna independente, eu nunca fui questionado sobre o que escrevia, tribunando com independência. Daí nasceu. Justíssimo, né? Justíssimo, eu acho justíssimo. Eu tenho tido assim, espero que na segunda-feira a gente tenha aqui bastante gente para pessoas até que me acompanham na tribuna, que veem os meus artigos na tribuna, mas ver sobre a forma de compilação é diferente. Eu espero que venha gente aqui para aprender também um pouquinho conosco e nós aprendemos com eles como se deve fazer em relação à contribuição à sociedade. Geraldo, o que o leitor pode esperar? O que ele vai encontrar dentro do Tribunando com Independência? Ele vai encontrar muita coisa, me permita abrir aqui, aleatoriamente. Por exemplo, o tiro que salvou o Brasil. O tiro que salvou o Brasil é um negócio antigo, é muito antigo. Foi o tiro que matou Getúlio Vargas, certo? Que é histórico. Os seus temas vão da modernidade, mas começam lá atrás também. Né? Getúlio Vargas, que eu chamava de vovô. Tive a honra de conhecê-lo, papai foi ministro dele, e foi assim uma fase gloriosa. O tiro dele me abalou profundamente. Vamos abrir a juventude chegando. É um tema sobre essa juventude que está aí chegando, à medida que nós vamos envelhecendo. A vida como ela é. Ninguém sabe, ninguém prevê, ninguém imagina a vida como ela é. E por aí vai uma filosofia toda acerca disso. Olha que saudades que eu tenho. De quê? Da aurora da minha vida mesmo, daquela minha infância querida que os anos não trazem mais, como dizia o Casimiro de Abreu, certo? E que a partir daí você começa a dizer por que você tem saudades daquele tempo. O que é esse tempo de agora? O que é? A preguiça mental. Não pode haver preguiça mental. Você não pode deixar os seus neurônios pararem de funcionar. Então ele está em cima disso. As pessoas até me perguntam, puxa vida, você está com uma idade já bastante avançada, vou fazer 86 anos, e disse, qual é o segredo? O segredo é não deixar que os neurônios parem de funcionar. Esse é o grande segredo. Então não pode haver preguiça mental, certo? Então tem assim uma série de temas. Brasil nos trilhos. O que é o Brasil nos trilhos? Eu relembro aqui que quando Juscelino Kubitschek, olha aí, voltando ao passado também, quando Juscelino Kubitschek saiu, né, acabou o governo dele, etc., e que ele fez Brasília, ele tinha um grande projeto. O projeto dele era fazer com que esse Brasil fosse cortado de ponta a ponta, de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste, pelos trens. Uma necessidade absoluta de trem, para escoamento de produção e por aí vai. E como ele não foi reeleito em função da Revolução, nada aconteceu. E nada aconteceu até os dias de hoje. E aí eu chamo a atenção para o nosso, hoje, ministro dos Transportes, Renan Filho, de que essa é uma grande oportunidade para ele. Ele poderia ler esse livro, né? Exatamente, que ele faça essa tradução do que está escrito aqui e convoque todos desse Brasil para dividir esse Brasil de ponta a ponta. A leitura, Geraldo, é fácil. O leitor vai conseguir entender suas palavras pelas suas entrevistas e pelo que a gente sabe a teu respeito. Existe uma facilidade na sua linguagem. O leitor vai encontrar isso no livro? Eu acho que sim, porque na verdade o que eu escrevo traduz o meu pensamento. Então, se o meu pensamento estiver correto na hora que eu falo, eu acho que na hora de escrever também estará. Eu queria deixar claro para vocês o seguinte, esse livro foi compilado eu fiz de trás para frente. Então, o primeiro eu deixei inclusive com datas. Então, primeiro agradecer também ao meu querido amigo José Paulo Gabriel, que foi o prefacista. Ele fez o prefácio do livro. E agradecer ao meu queridíssimo irmão Otávio Lessa, que foi quem escreveu a orelha de Otávio. Duas pessoas importantes. Duas pessoas importantes. Então, voltando ao papo,
O Brasil dos Trilhos é absolutamente inteligível. Eu procuro sempre colocar títulos que chamem a atenção. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Quer dizer, um velho, né? Isso é um provérbio bastante antigo também, né? É verdade, é verdade. Então por aí vai. Quer dizer, a gente fez de uma maneira que sai da alma. O que eu queria dizer é o seguinte, é que eu fiz essa compilação de trás para frente. O primeiro artigo saiu no dia 11 de agosto de 2023, certo? De lá para cá já dá outro livro. Já dá outro livro do que está escrito na Tribuna. Então, são todos textos que você publicou durante esses anos na Tribuna Independente. Exatamente. E o último, de trás para frente, foi em 8 de janeiro de 2021. Entendeu? Então, é aquilo. Determinados assuntos que estão aqui nesse princípio de livro, talvez você encontre lá atrás e diga, ele agora complementou. Entendeu? Então, essa é a ideia. A editora, Geraldo, é a Tribuna. A Tribuna é a gráfica Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, sem dúvida alguma. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, se as pessoas quiserem adquirir o livro, qual é a forma que eles vão encontrar para adquirir o livro? Fácil, porque chega aqui, não vai haver nenhum tipo de solenidade, nem nada disso. As pessoas estarem numa mesa lá no fundo do salão, existe uma outra mesa onde as pessoas podem adquirir o livro e vão para o autógrafo. E nos dias seguintes, se alguém quiser adquirir o livro, qual é a forma? Eu estou encontrando essa fórmula, eu até lhe digo na segunda-feira, mas eu acredito que pela internet ou pelo telefone não vai haver problema. Okay. Claro que a gente vai colocar também em livrarias, talvez em função de ser a Tribuna, eu vou combinar isso com o Gabriel, ter em algumas bancas de jornais e por aí vai. Bom, gente, então, Tribunando com Independência, livro do múltiplo Geraldo Câmara, vai ser lançado na segunda-feira, dia 3, a partir das 18 horas, aqui no Filé de Zezé de Atiuca.